A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, é uma satisfação, um prazer estar convosco e muito obrigado por ter nos permitido entrar no seu lar e neste momento compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero aqui compartilhar a leitura da palavra de Deus no segundo livro dos Crônicas. Eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 7 e o versículo 13 e o 14, que é muito propício para os nossos dias de hoje. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Prezados, neste momento eu quero louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor com um cântico de adoração a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu quero compartilhar esse louvor com você nesta noite. Para Jesus eu vou viver, sinto em mim o seu amor, sempre, sempre vou vencer, porque Cristo é vencedor. Porque Cristo é vencedor. Tantas lutas já passei, mas os montes eu transpus. Nos momentos mais difíceis não deixei a minha cruz, o inimigo tem tentado desviar minha atenção, mas eu vou vencendo o mundo com Jesus no coração. Há no céu um bom lugar para quem vencer aqui. Quem o mundo rejeitar, vai viver com Cristo ali. Vai viver com Cristo ali. Tantas lutas já passei, mas os montes eu transpus. Nos momentos mais difíceis não deixei a minha cruz, o inimigo
vencendo o mundo, com Jesus no coração. Mas eu vou vencendo o mundo, com Jesus no coração. Queridos, esses 2 versículos que nós lemos aqui nesta noite, e eu quero fazer uma explicação dentro desses 2 versículos e o contexto em que Deus ele responde à oração de Salomão. Salomão ele apresenta-se a Deus e ele começa a orar e interceder em favor do povo. E é bom lembrar que o povo não estava em pecado. A nação não estava em pecado. O povo não tinha se corrompido. Portanto, a nação de Israel, o reinado de Salomão, ele foi um reino próspero. É tanto que os 40 anos do reinado de Salomão, ele não teve conflitos e guerras. Era um reino de paz, um reino próspero. Mas dentro desse contexto, Salomão ele faz uma oração. E intercede nas suas orações a Deus, dizendo da seguinte forma: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, se o teu povo for levado, se o teu povo se dispersar, se o seu povo ir atrás aos ídolos, Senhor, se a terra não produzir, se houver fome na terra, se não houver chuva, se não houver mais alimento, é dentro desse contexto que Deus vai responder à oração de Salomão. E quando Salomão ele acaba de fazer esta oração, e Deus atenta para a oração de Salomão, é tanto que ele vai responder. E ele diz, ele responde no versículo 13 e no versículo 14, que nós lemos. É muito claro isso. Então aqui Salomão ele dá 4 exemplos e dá 4 lições e ensinamento para as nossas vidas, em relação à nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa vida cristã, diante do caos, diante das adversidades, diante dos percalços da vida. Então Deus aqui, ele dá para nós ensinamentos. Ensinamento esses que Deus deu para Salomão na resposta da sua oração. E a resposta de Salomão, quero ler aqui com os irmãos novamente, permita-me ler isso. O versículo 13 é a resposta de Salomão, entenda bem claro, é a resposta da oração que Salomão pede a Deus. E Deus dá a resposta para ele. E aqui ele dá um ensinamento para nós. Presta atenção. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo, percebe? E Deus continua: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O povo não estava em pecado, mas aqui Deus, ele dá uma instrução, ele dá um ensinamento para nós. E eu quero tirar aqui 4 lições para a nossa vida no dia de hoje. E todos nós percebemos o caos que está o mundo, a nação, os países em conflitos. E todos empenhados, os governantes, as autoridades em saúde, a economia, todos estão envolvidos em torno de uma pandemia que tem assolado toda a humanidade e todas as nações. Então é bom saber que o povo aqui não estava em pecado. Mas ele diz assim: ainda que se eu, Deus, enviar a praga
a peste e não houver chuva, a terra não produzir, mesmo que eu faça isso, todavia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Queridos, esta semana, o presidente da República, ele fez uma convocação, convocando toda a nação, todo o povo brasileiro, que no domingo teria um jejum e oração em prol da nação. Às vezes nós falamos tanto da oração, que as pessoas oram, pessoas buscam. Afinal de contas, e é real isso, e é importante as pessoas orarem, as pessoas buscarem a Deus, as pessoas se prostrarem diante de Deus. Mas é bom perceber que as pessoas se esquecem muito fácil da grandeza, da soberania de Deus. Todas as pessoas podem fazer oração. Toda a gente faz orações. Mas a oração e a resposta dessa oração, ela é acompanhada desses 4 ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro qual é? Humilhar. Porque Deus coloca a resposta de uma oração, em primeiro lugar, a humilhação. O que é humilhação? Quero ler aqui com os irmãos. O que é humilhar? Humilhar-se é a virtude que nos dá o sentimento de nossas fraquezas. Podemos dizer que humilhação é sinal de respeito, de submissão. É confessar a nossa própria fraqueza. Então Deus, ele coloca em primeiro lugar a humilhar-se. As pessoas dificilmente se humilham na presença de Deus. Não há humilhação. E é por isso que a humilhação, ela vem antes da oração. Eu não posso fazer uma oração sem reconhecer as minhas fraquezas. Eu não posso fazer a oração sem antes reconhecer a soberania de Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que Deus responde e dá a lição para Salomão. Mesmo que eu fizer todas essas coisas, mas se o meu povo se humilhar, eu ouvirei do céu. E Ele vai ouvir de que forma? Através da oração. E o que é oração? Oração, irmãos, é um coração humilhado, quebrantado diante de Deus. Qual é o exemplo maior da nossa humilhação? O exemplo de humilhação. Paulo, ele retrata isto muito claro lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8, quando ele escreve dizendo isso, que Deus deixou a sua própria glória, desceu do seu trono e se humilhou, e se fez servo. E a humilhação foi tanta que ele teve morte de cruz. Esse é o exemplo maior de humilhação. Cristo se humilhou. Ele deixou a sua glória para habitar entre nós. Jesus, ele dá também um exemplo de humilhação. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo de número 29, que ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes nós queremos orar a Deus, e é bom que se ore mesmo, é bom que as pessoas oram, mas acima de tudo, irmãos, antes da nossa oração, nós temos que se humilhar na presença de Deus. O meu coração tem que estar quebrantado. Por isso Davi, ele faz uma oração a Deus: dá-me um coração quebrantado e um espírito reto. As pessoas dificilmente se humilham, dificilmente desce do seu pedestal.
Um exemplo de humildade, o fariseu e o publicano, que está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 13. O fariseu e o publicano foram ao templo para orar. O fariseu, ele orava de pé. E ele orava, fazia uma oração. Era verdade o que ele estava orando. Mas a forma como ele estava orando não era uma forma de humildade. Ele falou: Senhor, eu dou o dízimo. Era verdade, eles são dizimistas. Senhor, eu não sou pecador. Era verdade. Mas ele não se humilhou na presença de Deus. Portanto, o publicano, ele de pé ali, ele nem capacidade ele tinha de levantar a cabeça para o céu, mas ele disse: tem misericórdia de mim, pecador. É a humilhação. Tiago, ele diz no capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor. E Pedro, ele diz assim, primeira carta de Pedro 5, 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. A humilhação é tudo na nossa vida, é se humilhar na presença de Deus. Aí ele vem para a oração, primeiro humilhar e depois orar. O que é orar? É interceder, é suplicar. É um conjunto de palavras que expressam o pensamento completo. É a súplica e o perdão. Esdras nos dá um exemplo muito claro. Muito claro. Esdras capítulo 10, versículo 1. Que ele diz: orando Esdras assim, fazendo esta confissão. E chorando e prostrando-se diante da casa do Senhor. Porque ele sabia da fraqueza humana. Ele sabia das suas fraquezas, mas ele se prostra diante de Deus. E ele faz esta confissão, chorando e prostrando-se na casa do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 5, a respeito da oração, Jesus ele dá um exemplo muito claro. E quando orares, não sejais como os hipócritas. Qual era a forma dos hipócritas orarem? Oravam pelas esquinas, pelas praças, em pé, para que pudesse ser visto pelas pessoas. Isso não é sentido de humilhação. Isso é sentido de prepotência, de arrogância, de vaidade pessoal. Mas Jesus diz assim: olha, quando vocês forem orar, entra no teu aposento, fecha a porta, em secreto com Deus. E o Deus em secreto também te ouvirá e responderá às suas orações. Eu não posso orar, irmãos, sem ter a humildade no coração. Eu não posso dobrar meu joelho e orar, quando na verdade não há aquele coração quebrantado. Como é que eu posso orar quando, por exemplo, eu não posso olhar para o irmão? Como é que eu posso orar e Deus responder a minha oração? Se eu saio pelas portas laterais do templo e vou embora e não cumprimento ninguém. Hoje nós estamos nessa situação em que nós estamos vivendo, o distanciamento social, e como isso faz mal para a gente. Isso não é do brasileiro. E nós estamos sofrendo com isso, com a falta do afeto social, do abraço do irmão, do aperto de mão, do carinho do irmão, estar presente. Mas eu quero orar, que nós possamos refletir nesta palavra. Como é que nós estamos servindo a Deus? O povo está clamando, na verdade, o povo está orando, é bom que ore. As pessoas estão orando na rua, que bom que ore. Mas é preciso ter humilhação para que a sua oração seja respondida. E ele continua: e se me buscar, o que é buscar, irmãos? Buscar
a face do Senhor, buscar a face de Deus. A devoção, irmãos, a devoção. É a devoção. Nós devemos ser devoto de Deus. O que é devoção? Devoção que é dedicado em procurar aquilo que é de Deus. Isaías, quando ele escreve o capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Irmãos, buscar ao Senhor é ter dedicação, é ter alegria, é ter entusiasmo, saber que dEle vem a nossa força, saber que dEle vem a nossa recompensa, saber que dEle vem o refúgio, saber que dEle vem a nossa fé, saber que dEle vem a cura e vem a libertação e a prosperidade. Muitos estão criando barreiras para que a sua oração não seja interrompida. Quantas pessoas oram a Deus, buscam a Deus na hora do flagelo, na hora da miséria, na hora da seca, na hora da fome, buscam a Deus. E Deus, Ele é tão misericordioso e bondoso e gracioso que Ele concede as bênçãos. E nós se afastamos imediatamente de Deus. Porque o meu problema já foi resolvido. E tenha certeza de uma coisa, irmãos. Toda essa crise que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, as nações estão vivendo, elas vão passar, na verdade, com certeza, porque Deus está no controle do mundo. É Ele que estabelece reino e tira reino. Ele é o dono de todas as coisas, é o Criador do céu, do universo, dos astros, das estrelas, e Ele conhece cada um pelo seu nome. Mas as pessoas esquecerão do flagelo, esquecerão das dificuldades, esquecerão da pandemia. Mas o povo do Senhor, irmãos, ele é continuamente agradecido e gratos pela misericórdia do Senhor. E nós temos exemplo disso. Quantas pessoas na hora do perigo, ele clama por Deus. As pessoas vivem com Deus na boca, menos dentro do coração. Outros vivem com Deus na mente, mas não está no coração. Nós temos que buscar de verdade. É tempo de buscar a Deus. É tempo de se humilhar. É tempo de orar. Mas também nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender que é tempo de se converter ao Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga-o. Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É este Deus que nós temos que clamar. É o Deus único, verdadeiro, criador e sustentador de todas as coisas. E depois dessa devoção a Deus, nós temos que se converter ao Senhor. Converter é ação ou efeito de converter-se. É mudança de forma ou de natureza. A palavra converter-se ou se converter, é o ato de mudar de direção, de comportamento e de atitude. Como é que Deus pode responder a minha oração? Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, mas não há transformação, não há conversão, não há mudança de atitude, não há mudança de comportamento. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. E não é errado alguém não querer a bênção de Deus. É o correto, tem que buscar a Deus mesmo. Mas não podemos nos esquecer que nós temos que mudar de atitude. Mudar de comportamento. Ter uma atitude e comportamento que agrade ao Senhor.
Por isso Deus responde à oração de Salomão. E ele finaliza com a palavra converter ao Senhor. E quando há um convertimento, quando há uma mudança de comportamento, de natureza, ele responde à oração. Ele cura a terra. Ele sara a terra. A praga vai embora. A pandemia vai embora. E Deus responde. E ele quer fazer isso. Ele veio para abençoar as nações. Ele veio para abençoar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. É tanto que ele amou a humanidade, ao ponto dele se dar na cruz. Mas ele quer que o homem se converta e se arrependa. Agora, mudar de atitude é muito difícil. Mudar de comportamento é muito difícil. Mas é possível fazer. É possível. Ah, mas é difícil mudar. Não é difícil, não. Você consegue quando você quer. E nós temos exemplo na palavra de Deus. Jesus, ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo. Venha e siga-me. As pessoas não se convertem porque não querem renunciar o seu cargo, a sua posição, a sua postura, a sua riqueza. Eu não estou dizendo você jogar a sua riqueza, os seus bens fora, não é isso que eu estou dizendo. Porque o nosso coração muitas vezes está nas riquezas, está nos bens materiais, está na posição, no cargo, na patente. Se não houver conversão, não haverá bênção, não haverá salvação. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso segue os seus juízos. Por isso que Jeremias, ele escreve no capítulo 18, versículo 11, e ele diz assim, convertei-vos vós, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Nós queremos a resposta de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai responder às nossas orações. Mas não podemos nos esquecer que nós temos que primeiro se humilhar, nós temos que orar com o coração quebrantado, com devoção a Deus, buscar ao Senhor, não criar barreiras, impedimentos. Quantas pessoas colocam impedimento para servir a Deus, para não buscar a Deus? Mas também é preciso converter-se, mudar o coração, mudar de atitude, mudar de comportamento. E nós temos tantas oportunidades de ser melhor a cada dia da nossa vida, e não melhoramos. Temos capacidade e oportunidade de mudar os nossos caminhos, mas nós queremos continuar no mesmo caminho de sempre errado. Nós temos que mudar de direção. A palavra converter é mudar de direção. É dar meia volta no caminho que você está caminhando. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. E Deus, ele vai finalizar. Ele vai finalizar dizendo assim, eu sararei a terra. Eu perdoarei os seus pecados. Eu darei a prosperidade. E é isso que Deus quer para a minha vida, para as nossas vidas. Quero te agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar essa palavra com você no seu coração. E que cada dia da nossa vida, vamos ser melhor na presença de Deus e na presença das pessoas e da sociedade. Porque o nosso testemunho tem um peso muito grande. Nós professamos uma fé, mas não vivemos essa fé. Falamos desse Deus, mas muitas vezes renunciamos a esse Deus. De que forma, pastor? Com os nossos atos, com o nosso comportamento, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes. Que para você não tem problema nenhum, mas Deus, ele requer de nós uma santidade que venha realmente agradar ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade e a paciência de ter me ouvido nesta noite.